Sou só eu ou de repente os livros começaram a virar novelas? Sabe quando você tá assistindo, sei lá, a novela das 6? E aí ela tá muito boa, as coisas começam a se enrolar pra perto do final e aí você pensa, poxa vida, agora coisas vão se resolver. Só que na verdade ainda tem mais 1 mês e meio de novela pela frente. E aí alguma coisa extremamente ridícula acontece só pra desencaminhar mais, sei lá, 300 episódios. E você pensa, pra quê? Pra quê? A novela tava tão boa. As coisas iam se resolver de um jeito legal, você ia ficar muito admirado e feliz com o resultado de tudo. E aí você ganha mais 1 mês e meio de novela que você não precisava. Isso vai te deixar com raiva. Essa é mais ou menos a visão que eu tenho de algumas séries e sagas que eu leio. Isso não é uma tendência geral, é óbvio. Algumas histórias simplesmente precisam realmente de mais tempo pra se desenvolver. Só que algumas vezes eu pego certos livros que vêm em série com, sei lá, 3, 4, 5, 10 volumes e tudo que eu consigo pensar é, pra quê? Pra que você demorou tanto tempo da sua vida escrevendo uma série que poderia ter sido resolvido em 3 livros? Pra que você fez continuações que não tinham a menor necessidade de existir? Pra que você faz o leitor comprar um monte de livros, acumular 1000 coisas na estante, gastar 1000 dinheiros com uma história que no final das contas ele vai olhar e vai pensar, ele podia ter resolvido isso em 300 páginas? É óbvio que existe toda uma lógica de mercado por detrás da ideia de séries e sagas literárias. Porque afinal de contas, quanto mais livros existe na série, mais os fãs vão comprar e isso tudo vai, enfim, gerar dinheiros. Mas, como leitora, quando eu pego uma série que eu vejo que não precisava ser uma série, eu me sinto bastante ofendida. Especialmente porque tem algumas séries que não tem um limite de livros. Trilogia já é chato. Agora, quando eu pego sagas de 5, 6, 12 livros, eu só consigo pensar, meu Deus, qual é o problema da pessoa que assinou o contrato pra isso? E, meu Deus, qual é o problema das pessoas que leem isso? Porque é a gente que tá pagando pra aquilo continuar sendo escrito e se desenvolvendo e ter 1 milhão de livros. É a gente que tá fazendo com que isso se torne uma tendência. Cada vez que você pergunta pro leitor, cada vez que você pergunta pro autor, pra editora, pra, enfim, qualquer pessoa envolvida nisso, esse livro vai ter uma continuação? Você tá instigando que continuações ruins venham. É lógico que quando eu pego uma série boa, eu fico muito animada que ela exista e fico muito infeliz quando ela termina. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho tanta saudade de pegar livros únicos, tanta saudade de não me sentir naquele compromisso de começar uma série, ter que esperar os livros saírem e comprar um monte de livro que vai ficar atulhado esperando pra ler e ficar naquela ansiedade de esperar pelos próximos. É muito bom, mas ao mesmo tempo é muito angustiante quando isso se torna uma coisa muito frequente. Tudo bem que eu mesma inflijo isso pra mim em vários níveis, afinal de contas eu acompanho séries na televisão e, enfim, leio muitas sagas, mas isso não quer dizer que seja tudo o que eu queira da minha vida. E como autora, isso também é angustiante. Quando eu comecei a escrever As Bruxas de Oxford, não era pra ser uma série. Eu acabei tendo essa ideia no meio do caminho porque eu vi que tinha muita coisa que não ia caber ser explicada no primeiro livro sem ficar uma salada muito louca, e acabei criando o segundo, e o segundo trouxe mais perguntas que desencadeou o terceiro. E a partir do momento em que eu comecei a realmente me dedicar a escrever a trilogia Coração da Magia, eu percebi o quanto isso é difícil. Porque é muito difícil você amarrar todos os laços, e é muito difícil você continuar a história no mesmo ritmo e naquele mesmo tom e se transformar numa coisa legal em todos os livros. É por isso que algumas séries decaem, de repente, no segundo, no terceiro livro. Dependendo do tamanho, isso demora mais pra acontecer ou menos, mas sempre tem essa impressão de que existe um livro que não é tão bom quanto os outros. E é uma angústia muito grande pra mim como autora, tanto quanto é pra mim como leitora. E eu fico me perguntando, por que os autores fazem isso com tanta frequência? Lógico que eu acho que se eu fosse bem paga, eu provavelmente faria uma série de 18 livros numa boa. Mas, ao mesmo tempo, é um trabalho tão filho da mãe e tão angustiante que eu fico, cara, será que vale a pena tanto dinheiro pra tanta angústia? Me irrita que as pessoas já não saibam mais desenvolver histórias dentro de um único livro. Que de repente pode até ser um livro grande, mas pelo menos você não vai ficar naquela necessidade de comprar 300 volumes de 200 páginas só pra terminar uma história. Me irrita que eu precise esperar 1 ano pra cada continuação, e aí pagar vários dinheiros em cada um deles, e aí ficar com vários livros na estante, e aí ficar agoniada porque eu tenho vários livros na estante e vários livros pra ler. Me frustra muito que eu não possa mais pegar um livro de fantasia pra ler, olhar pra ele e pensar, nossa, que legal, e ele termina com um gancho horrível, e eu fico pensando, putz, mais um livro de série. Me irrita que eu me irrite tanto com isso, porque eu já fui uma leitora mais flexível, mas hoje em dia eu tô tão chata. Hoje em dia eu entro numa livraria pra pegar um livro pra ler, e além de eu olhar a capa e a sinopse, ver se o livro é legal e ver se eu já ouvi falar sobre ele, eu também tenho a necessidade de saber se ele é parte de uma série, porque eu já não tô mais tão propensa a ler séries quanto antes.
Eu sinto falta de ler séries bem desenvolvidas que desde o primeiro livro te instigam a ler os próximos. Não pelos ganchos, mas pela qualidade da história. Eu sinto falta daquelas séries que não precisam deixar todas as questões em aberto para que você tenha vontade de ler os próximos livros. Que de repente tenha uma história por livro e que você leia só porque você gostou do universo ou você gostou dos personagens. É o tipo de história que eu vi em Harry Potter e depois disso foi ficando cada vez mais escassa. Mas é tão legal pegar séries assim e tão raro. A verdade é que tanto escrever quanto ler livros em série não é um negócio para qualquer um. Você precisa ter pique para acompanhar, precisa ter vontade de acompanhar, precisa ter vontade de ler e de descobrir, não se importar com 1 milhão de livros quando eles vierem e... enfim, precisa ter paciência. Precisa ter paciência quando o autor peca em algumas coisas, quando ficam questões em aberto, quando o livro seguinte não é tão bom quanto o anterior, quando você se frustra com a continuação da história, quando o final não é tão legal quanto você esperava. Mas nem por isso a gente deixa de ler, né? Prova disso é que eu, mesmo me tornando tão chata com o passar do tempo, continuo consumindo sagas e séries como se não houvesse amanhã. E você aí, o que você acha? Você gosta de séries, gosta de sagas, detesta alguns fatos sobre elas? Qual é a sua opinião a respeito? Me fala que eu quero saber. Eu espero que vocês tenham gostado desse primeiro vídeo de 2014 e esse ano vem muita coisa boa por aí. Eu espero os comentários de vocês e as opiniões de vocês aqui na caixa de comentários do YouTube. Deem um like se vocês curtiram, se inscrevam no canal para ficar por dentro de todas as novidades e conheçam também meus outros trabalhos fora os meus vídeos no meu site, que é o www.larissaciriene.blogspot.com, e as minhas outras loucuras lá no meu Twitter, que é o @larissaciriene. Eu vou ficando por aqui hoje, um beijo pra vocês e até mais!